O capítulo dessa semana trouxe à tona o passado da Toki e também sobre o incidente do passado, uma coisa que chocou várias pessoas. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar sobre o mangá de Karuhan, no capítulo 172, e que trouxe à tona o passado da Toki e também sobre o que aconteceu no passado entre a Kikyo e a Chidori. Na verdade, começou a falar sobre o incidente do passado, não entrou em mais detalhes, mas agora sabemos o que aconteceu com uma das alunas da Kikyo, e que foi algo muito grave e que vai ter mais detalhes no próximo capítulo, mas que com certeza chocou várias pessoas ao final desse último capítulo lançado, e que com certeza teve muita emoção, até porque aprofundou muito mais a personagem da Toki, a pessoa dela, como ela era e como as coisas moldaram ela até esse exato momento, e que só reforçou mais ainda a intenção dela de proteger as suas alunas, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja sobre o mangá de Karuhan ou outros vídeos. Então bora começar. E bom, esse capítulo já começa focando na Toki, na verdade na Toki criança com seu avô, uma interaçãozinha dos dois cuidando das flores, com ele comentando sobre como cuidar das flores e que podemos fazer referência às alunas da Kikyo, porque ele começou a falar sobre observar e prover o ambiente que as flores precisam, porque assim elas crescerão fortes e se tornarão belas, e que podemos linkar isso com as alunas da Kikyo, e é uma coisa que a Toki está tentando fazer, ela está tentando observar e prover esse ambiente para as alunas delas, para que elas consigam crescer fortes e se tornarem belas. E o quadro seguinte já mostra anos depois, quando a Toki se tornou professora, ela saindo da sua casa para ir trabalhar, e já mostra aí que na verdade os avós dela já faleceram, e aparentemente os avós dela que cuidaram dela. E bom, nessa parte mostra ela chegando na Kikyo e os garotos da Chidori incomodando as suas alunas e ela também, algo que era muito comum nessa época, até porque foi dito que nessa época as coisas eram mais críticas. Na verdade, a Chidori era um lugar muito mais pesado, muito mais violento e muito mais problemático, e que era muito difícil de conter seus alunos, tanto que logo depois tem uma conversa da Toki com uma outra professora, Kimura Sensei, sobre o que eles podem fazer em relação a isso, em relação a Chidori, porque é algo problemático, é algo que pode afetar as alunas delas. E já foi mostrado que eles estão tentando de tudo, até evitar contato visual. E o diretor da Kikyo tentou conversar com o pessoal da Chidori, só que a atual Chidori não consegue nem ter controle sobre seus alunos. Então não é só conversar com o superior da Chidori, porque ninguém consegue conter os alunos problemáticos da Chidori. A situação nunca foi boa entre as duas escolas, mas tá cada vez pior a cada dia. E bom, essa professora, Kimura Sensei, ela começa a cogitar que talvez as escolas devessem manter distância, assim como eles fazem nos dias de hoje. E que logo depois veio uma frase da Toki que com certeza chamou a atenção dessa professora, mas por um outro motivo, porque a Toki, ela acabou falando a seguinte frase: só podemos fazer o que podemos, Kimura Sensei. Por sorte, as garotas da Kikyo são inteligentes e determinadas, e para garantir que elas possam permanecer assim, é nosso dever como professor criar um ambiente que torne isso possível, mostrando que ela está levando essa frase do seu avô adiante. Isso mostra que a Toki se importa muito com as suas alunas, mas que mesmo assim ela causa muito medo nas calouras. Isso foi que a Kimura Sensei acabou comentando, porque a Toki, ela tem aquela expressão dela que parece que ela está brava com todo mundo. É uma coisa que sempre acontece, principalmente com quem não conhece ela. E foi mostrado que na verdade ela faz essa cara porque ela sente insegurança, ela não sabe como interagir com as pessoas. Então é aquela típica pessoa que não sabe como chegar na outra e conversar com a pessoa. Ela acaba tendo nervosismo e no final ela acaba fazendo essa cara. Tipo a protagonista de um anime que está passando nessa temporada, Bukyo no Senpai. Só que como o anime tem uma pegada mais cômica, as pessoas entendem de uma outra forma. E por isso que várias pessoas não pensaram nessa possibilidade sobre a Toki. A Kimura Sensei comenta que as garotas na sala dela já se abriram para ela, e ela tem certeza que as mais novas entenderão a Toki. E bom, como eu disse antes, foi explicado que na verdade ela fica nervosa facilmente, ela tem dificuldade para se comunicar, tenta esconder, só que quando ela tenta esconder, no final ela acaba fazendo aquela cara de brava e assustando várias pessoas, principalmente quem não conhece ela. E que essa parte não é da fase adulta dela, porque foi mostrado que ela é assim desde criança, e ela diz que até por isso ela já está acostumada com a reação das pessoas, por isso que ela não liga para o que as pessoas pensam dela. E bom, foi mostrado que na verdade o avô dela, que passou aqueles ensinamentos para ela, acabou falecendo quando ela tinha apenas 12 anos, e que com certeza foi uma coisa muito triste para ela, até porque ele era uma pessoa que ela admirava muito. E bom, com certeza ela estava triste e aflita, só que no funeral dele teve uma outra coisa que chamou a atenção dela, porque haviam várias pessoas ali para o funeral dele, e que no final ela acabou descobrindo que na verdade todas as pessoas que estavam indo eram ex-alunos dele, alunos que admiravam ele. E bom, ouvindo as histórias de seu avô como professor, ela ficou admirada por ele ser uma pessoa admirada por várias pessoas. Isso fez até ela alguém querer ficar nas sombras e ver de forma que ela pudesse impactar a vida de outras pessoas. E foi assim que ela decidiu se tornar professora. Então tá explicado como ela se tornou professora, como ela começou a carregar esses pensamentos na cabeça dela, uma coisa que está sendo mostrada nos capítulos recentes. Mas mesmo que ela tenha se tornado professora, mesmo que ela tenha essa determinação para se tornar alguém como seu avô, admirado por várias pessoas, impactando a vida de várias pessoas, ela ainda tem dúvidas, até porque ela tem essa dificuldade
dificuldade de se comunicar com as pessoas e interagir com elas, tem esse nervosismo. Então por isso que em vários momentos ela acaba questionando se na verdade ela serve para isso. E ela pensa que na verdade é por essa razão mesmo dela ter dificuldades que ela tem que trabalhar mais que qualquer pessoa e dar tudo para apoiar as suas alunas. E que logo depois temos o momento do almoço da Toki, que mostra ela se encontrando com essa aluna que chama ela de Ayame-chan, e que a essa altura parece que elas são bem próximas, na verdade bem íntimas, só que a Toki ela insiste em ser chamada de Toki Sensei, e que logo depois a Toki começa a descrever essa pessoa e como se tornou próxima dessa aluna, a Matsukasa. Nessa parte ela é uma aluna de uma classe do terceiro ano que a Toki é responsável, e que na verdade essa garota é uma aluna exemplar, porque ela é uma garota alegre, amigável, tem vários amigos, tira notas boas, então assim, é uma garota que podemos comparar com a atual Kaoruko, que a Kaoruko é tudo isso na verdade. E bom, nessa parte, as pessoas já percebem que o foco vai ser nessa garota aí daqui pra frente, assim, o que vai acontecer, e que realmente foi com ela. E bom, é mostrado que a Toki é professora dela desde o primeiro ano, quando ela começou a carreira de professora. Era a primeira vez da Toki como professora, e justo quando ela achou que ela não se aproximaria das alunas, essa garota, a Matsukasa, ela perguntou isso para a Toki: porque você sempre parece brava. Ela fala que fica difícil perguntar para alguém que parece zangada com você, e ela pergunta se isso não tornaria as coisas mais difíceis para as alunas e para ela também. E é uma coisa que a Toki concorda, ela sabe que isso realmente atrapalha a interação dela com as alunas dela, e que ela acaba explicando para elas que na verdade ela não está brava com elas, que na verdade ela só está nervosa demais, ela fica muito nervosa na frente das pessoas e que as mãos dela começam a tremer. Ela falou que já tentou várias medidas para ajudar, mas que foi tudo em vão, e até tentou escrever palavras na mão dela para poder acalmar, uma coisa que não teve efeito também, e que logo depois a Matsukasa começou a rir e dizer que isso é adorável, uma coisa que a Toki não esperava e acabou chamando a atenção da própria. E ela disse que ela nunca pensou nisso, baseada em como a Toki agia, e ela deu a sugestão que durante o período de estudos elas façam uma sessão de perguntas e respostas, para que elas possam conhecer mais uma sobre a outra. E essa garota comentou que ela quer aprender mais sobre a Toki, uma coisa que acabou mexendo com ela e que no final proporcionou para a Toki uma outra visão sobre essa sala, e que para a Toki essa sala começou a parecer deslumbrante para ela. E bom, foi mostrado que um tempo depois essa garota acabou descobrindo o lugar secreto da Toki para almoçar, e ali passou a ser um lugar em que as duas conversavam sobre tudo, seja quando a Matsukasa estava ansiosa para ir ao café popular com suas amigas, quando ela estava muito feliz, quando ela soube que uma garota amiga da família dela gostou dela, ou também sobre o fato do pai dela ser muito rígido, e por isso ela não gosta de ficar muito na casa dela. Então assim, elas conversavam praticamente sobre tudo. A Matsukasa, ela sabia muito com a Toki, até sobre ela ter sentimentos por alguém. Então assim, com certeza a Toki é uma pessoa que a Matsukasa confiou muito, e que aí chegou numa conversa da Matsukasa com a Toki sobre a Matsukasa ir ao encontro durante as férias de verão, uma coisa que a Toki questionou, porque a Matsukasa nessa parte ela está no terceiro ano e ela tem exame de admissão para se concentrar, então com certeza ela não tem muito tempo. Só que a Matsukasa ela refuta dizendo que ela deveria ter permissão de relaxar de vez em quando, e que ela não achou que a Toki reclamaria disso, e que a Toki respondeu que ela não está reclamando e sim se preocupando, e que é uma preocupação normal dela, e que a Matsukasa acabou falando que as notas dela não caíram e que na verdade são as melhores até agora, e que ela está estudando tanto que o pai dela nem reclamou. Então com certeza ela está fazendo um excelente trabalho, e que ela acabou mostrando esse panfleto para a Toki e falando que ela foi convidada para ver os fogos no festival, e que a Toki acabou comentando que é um momento importante da vida dela e que não é bom ela brincar muito, mas que conhecendo ela, o que ela disse provavelmente é verdade, e que no final ela acabou provando a ida da Matsukasa para esse festival. Só que logo depois veio a revelação que a Toki não esperava, porque a Matsukasa acabou falando para a Toki que ela é a única para quem ela está falando isso, de que na verdade a pessoa que ela está apaixonada e com que ela vai sair é um aluno da Chidori, uma possibilidade que eu e várias pessoas cogitaram, e que assim com certeza deixou a Toki em choque, e que logo em seguida ela começou a perguntar para a Matsukasa se esse garoto fez algo com ela, e que foi explicado que na verdade foi a Matsukasa que abordou ele, não foi ele que foi falar com ela. E bom, foi mostrado que essa garota, na verdade, ela não é aquela garota fantasiosa que espera o melhor das pessoas, não, ela sabe que a maioria dos garotos da Chidori são vândalos, e que na verdade a Chidori incomoda muito por conta da maioria de seus alunos, a forma como eles incomodam elas quando as veem e também o jeito que tratam elas. Então assim, ela sabe que existem pessoas ruins na Chidori, só que ela também sabe que existem algumas pessoas boas, mesmo que sejam minorias, e foi uma dessas pessoas boas que aparentemente ela acabou conhecendo, e em seguida acabou se apaixonando por ele, e ela acabou comentando uma coisa que pode até que ser verdade, mas que por conta do capítulo passado aí da conversa entre o pessoal da Kikyo e o pessoal da Chidori, eu tenho uma conclusão diferente aí, e algumas coisas a se pensar sobre essa relação, e também a cogitar sobre os próximos capítulos, porque tem muita coisa a ser aprofundada sobre o incidente do passado, e que vai ser explicado mais no próximo capítulo, e que ela acabou comentando que você tem que julgar as pessoas pelos méritos dela, e por isso que ela acabou julgando que esse garoto é uma boa pessoa. Ela falou que ela sabia que a conversa ia acabar assim, com a Toki questionando ela, só que ela fala que ela tinha que falar isso, porque esse garoto é uma pessoa maravilhosa para ela, e
que no final a Toki acabou sendo tocada pelas palavras e pela expressão de sua aluna, uma expressão muito séria sobre o que ela realmente quer, e que no final a Toki acabou comentando que ela não pode dizer coisas boas sobre a Chidori e nem falar sobre esse aluno, até porque ela não conhece ele, só que ela conhece a aluna dela, ela conhece a Matsukasa, e ela confia nela, ela sabe que ela é uma garota inteligente e firme, e que tenta ver as pessoas por quem elas são, e que por conta de tudo isso, no final, ela aprovou a ida dessa garota para o festival, e falou para ela se divertir, e ela avisando que fica muito perigoso tarde da noite, e que é para ela se cuidar, e que com certeza a aluna dela ficou muito feliz, porque a Toki é uma pessoa que ela confia muito, e é uma pessoa com quem ela compartilhou isso, compartilhou de que na verdade a pessoa de quem ela gosta é da Chidori. Então assim, é um segredo aí muito profundo que só a Toki sabe, e que no final uma das pessoas que poderia reprovar isso acabou aprovando. Então assim, é uma coisa que nem imaginaríamos a Toki atual, a Toki dos tempos atuais, em que estamos tendo essa reunião entre o pessoal da Kikyo e o pessoal da Chidori, e com o Rintaro conversando com ela. Então assim, nem pensávamos que a Toki na verdade era desse jeito. Então assim, é aquele negócio, Kaoruhana, aprofundamento de personagem, assim, da sua história, evolução, temos muito, e com certeza a Toki tem muito aí nessa história. Ela nem sempre foi extremamente rígida com a Chidori, foi uma coisa que aconteceu que fez ela ficar desse jeito, e também a prioridade dela, de que é observar as suas alunas e também prover ambiente para que elas consigam crescer fortes e belas. Então assim, é uma coisa que ela quer fazer para os seus alunos, e se ela não conseguir fazer, alguém tentar impedir isso, ela vai tentar resolver. Então por isso essa rigidez dos tempos atuais, e que veio do incidente do passado. E bom, no quadro seguinte mostra momentos depois, com a Toki pensando que nada aconteceu até esse exato momento, e que se a Matsukasa se sente assim, esse garoto deve ser uma boa pessoa, e ela pensa que já que a Matsukasa está sempre estudando, ela realmente deveria tirar algum tempo de folga para criar memórias, e que essa experiência ela só pode ter agora, e que logo depois começa o segundo semestre, e mostrando a Toki tentando focar para não ficar nervosa nesse semestre de novo. Só que a Toki não teve muito tempo para pensar nisso, porque logo depois ela foi abordada pela Kimura Sensei, muito desesperada para encontrar ela, e que ela acabou perguntando se aconteceu algo de errado, e que a Kimura Sensei acabou falando para a Toki que após a cerimônia de abertura ela tem que ir para o hospital, ou se ela quiser ela pode ir agora mesmo, uma coisa que a Toki não entendeu, porque ela tem que ir para o hospital, e que logo depois veio a explicação. Ela falou que ela atendeu uma ligação que na verdade era para a Toki, e que na verdade a mãe da Matsukasa ligou, e falou que a Matsukasa vai estar ausente na cerimônia, uma coisa que com certeza deixou a Toki em choque antes mesmo de ouvir do porquê ela não veio à escola, porque ela já pensou no pior, ela não esperava que acontecesse algo com a Matsukasa, mas aconteceu alguma coisa, e antes mesmo dela saber já bateu o desespero, e logo depois veio a revelação de que na verdade na última noite a Matsukasa acabou caindo da colina perto do parque, uma coisa que com certeza deixou um choque total não só para Toki, mas para todo mundo, porque é o parque em que estava tendo aquele festival, e foi com esse choque da Toki recebendo essa notícia que acabou esse capítulo. Então assim, com certeza um excelente gancho para o próximo capítulo da quarta que vem, que vamos ter de Kaoruhana, e que assim, as coisas estão começando a ficar cada vez mais tensas, porque agora estamos nos aprofundando no incidente do passado. Agora sabemos o que aconteceu com uma das alunas, mas assim, tem muita coisa ainda para ser aprofundada sobre esse incidente, como ele aconteceu, quem estava durante o incidente, e se talvez foi o aluno por quem ela está apaixonada. É uma possibilidade, mas também tem uma outra possibilidade que está sendo cogitada agora pelas últimas conversas que estamos tendo, pelos últimos capítulos, porque está sendo muito falado sobre, mesmo que o Rintaro e seus amigos sejam boas pessoas e não vão fazer nada com as alunas da Kikyo, eles atraem problemas e atraem pessoas problemáticas. Então pode ser que esse garoto com quem ela estava saindo seja realmente uma boa pessoa, só que talvez outras pessoas que não são boas estavam seguindo eles, ouviram eles e acabaram fazendo alguma coisa, e que no final resultou na queda da Matsukasa naquele parque. Foi isso que aconteceu? Não sabemos, vai ser revelado mais à frente, mas há uma boa chance de ser isso pela conversa que estamos tendo nos últimos capítulos. Mas assim, essa parte explica muito sobre a Toki e também sobre o comportamento dela com os alunos da Chidori e sobre o pessoal da Kikyo sobre a Chidori, porque é uma coisa muito grave que aconteceu, e assim, vai ter uma explicação mais aprofundada durante os próximos capítulos, e que deve fortalecer mais ainda o lado da Kikyo, e do porquê elas procuraram se afastar completamente do pessoal da Chidori. Bom, naquela época com certeza ninguém queria ficar com o pessoal da Chidori, mas no final precisou de algo crítico para afastar completamente as duas escolas. Mas a gente quer saber como aconteceu e quem estava durante o acontecimento, porque é uma coisa muito grave que aconteceu e comprometeu a vida de uma das alunas. E bom, temos que saber também o estado dela, como ela ficou e o que aconteceu com ela após isso também. Tudo isso tem que ter uma explicação. Esse choque da Toki com certeza abalou muito ela, porque ela meio que aprovou a ida dela a esse festival, aprovou a ida da Matsukasa nesse festival, e foi uma coisa aí que ela estava meio
meio relutante, mas no final ela acabou aprovando. Então assim, nessa parte ela já deve se sentir meio culpada. Só que tem uma outra parte também que fica pesando muito na cabeça dela, porque como vimos nesse capítulo aí que mostrou como ela se tornou professora, do porquê ela se tornou professora, ela queria observar suas alunas e criar um ambiente para que elas consigam florescer, crescer, serem fortes e belas. Uma coisa que ela estava tentando fazer, só que no final uma delas acabou sendo machucada. Então com certeza isso é uma coisa que pesa muito na Toki e que vamos ter mais aprofundamento no próximo capítulo. Então assim, para quem achava que a Toki era uma pessoa ignorante em relação a Kikyo de graça, assim, sem motivo algum, tá muito enganada, porque ela tem seus motivos, existe uma história por trás de tudo isso, e que está sendo revelada agora nos últimos capítulos, e que com certeza vamos nos surpreender mais nos últimos capítulos desse ano. Então é isso, galera, um excelente capítulo aprofundando no passado da Toki e na própria personagem, e também sobre o incidente do passado, e que vamos ter mais detalhes nos próximos capítulos. E agora eu quero saber de vocês o que acharam desse capítulo, e o que acham que aconteceu com essa garota para ter caído da colina. Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, e falou!